Eu sou a pastora Ângela Durigan. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o que Deus falou comigo no início de abril agora de 2020. Deus me revelou que esse momento que nós estamos vivendo é uma terceira guerra mundial-espiritual. O que significa isso? Nós estamos vivendo um momento inusitado na Terra. Por isso, o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos do 6 a 8, o seguinte: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E para não perder nada do que Deus me revelou, eu escrevi tudo na inspiração do Espírito Santo e gostaria de ler aqui para você. Esse texto começa assim: talvez não tenhamos parado para refletir sobre este momento em que estamos convivendo com o Covid-19. O Senhor Jesus disse que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. A pandemia tomou o mundo todo e para mim esta é uma guerra espiritual, porque foi o que Deus me mostrou. Este é um plano magistral orquestrado pelo inimigo de nossas almas no tempo do fim. Os rumores de guerra aconteceram quando começou a infecção pelo vírus. Ele passou por alguns países e se alastrou no mundo todo. E enquanto isso acontecia, a pandemia foi declarada e logo em seguida o mundo entrou em estado de alerta, confinamento e terror. Quem não está com medo de ser contaminado e quem não está com medo de morrer, parece que toda a população da Terra passou a viver em função de uma única ameaça, um vírus que é letal para muita gente. Esperava-se que a Terceira Guerra Mundial fosse uma disputa de armamentos bélicos, mas ao que parece é apenas um poderoso vírus que aterroriza toda a população da Terra. Estamos vivendo hoje em estado de sítio. Estamos presos dentro de nossas casas, com nossas famílias, e o medo nos ronda por todos os lados. A TV em todo o tempo aterroriza, principalmente os idosos, para não saírem de casa. Mas o Covid-19 não escolhe idade para contaminar ou matar. Com isso, fica todo mundo espantado e a terra continua estarrecida. Porém, o Senhor Jesus disse que não devemos nos assustar, porque é necessário acontecer isso, diz a palavra de Deus. Entretanto, não podemos deixar passar esse momento sem observar que a profecia do Senhor Jesus também disse que se levantará nação contra nação, reino contra reino. O que vemos neste momento é que as nações fecharam suas fronteiras, umas para as outras. Quem saiu do seu país antes ou no início da infecção pelo vírus e foi pego pela declaração de pandemia, ficaram em outro país. E os que ficaram presos em outras nações ou reinos não podiam voltar para casa, tiveram que pedir ajuda de seus países. Nação contra nação. O medo de abrir as fronteiras provoca isso, e mais uma vez estarrecidos, podemos observar que a Terceira Guerra Mundial invade nossos dias. E repito, ficamos retidos em nossas casas. Outro ponto importante é a igreja.
ela não está sendo perseguida, mas está sendo impedida de abrir suas portas para receber os seus fiéis para orarem, para os cultos de adoração a Deus. Isso tem se resumido na comunhão virtual, em que inúmeras igrejas tentam alcançar suas ovelhas dessa forma, e o povo de Deus conta com uma oferta abundante de cultos e da palavra dele. Que tempo é esse? É tempo de guerra, é tempo de orar mais e buscar mais a Deus, porque nós estamos vivendo o tempo do fim e a guerra está declarada, é visível. Nação contra nação, reino contra reino, guerras e rumores de guerra. Nesse momento, porém, não estamos sendo alvos de uma guerra física, com armamentos pesados com outros países e muito menos uma guerra virtual onde hackers assolam tudo. Contudo, dentro do nosso país, existe uma guerra política declarada, em que o povo tem sido usado para benefício da mídia e de muitos políticos, os quais rejeitam a autoridade superior e regem seus estados pelo seu próprio punho. Por isso, a Terceira Guerra Mundial é espiritual, bacteriológica. Ela é maligna e é letal para a vida espiritual, na fé, nas famílias, nos relacionamentos. Enfim, o tempo do fim é chegado. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Amados na fé, não percam a esperança no nosso Senhor, porque Ele é fiel e poderoso para vencer por nós todas as nossas guerras. Aliás, Ele as venceu na cruz, e o troféu maior foi a derrota da morte e do inferno. O Senhor vela para que se cumpra a sua palavra. Isso está em Jeremias 1:12. Por isso, não temas, porque Ele é contigo para te salvar e te libertar de todo mal. Reflita sobre isso. Busque de Deus a verdade desta palavra que Ele me revelou. E que o Senhor te abençoe.